Bem-vindo, pessoal, para o primeiro podcast da Aluparts. E hoje eu trago para vocês um super convidado, uma personalidade do mercado aí da engenharia diagnóstica, um super amigo, uma pessoa, um profissional que eu admiro muito, um ser humano que também admiro demais. Então eu tenho a honra de apresentar para vocês o engenheiro Felipe Lima. Felipe é consultor de patologia das edificações, ele é CEO da FSL, CEO da ADPAT, que é a nossa associação, a nossa academia da patologia das edificações. Então, é com você, meu amigo. Muito obrigado, Adri. Ó, sério mesmo. Até Arrepiado, arrepia, né? emocionado de estar aqui, ser o primeiro convidado. Primeiríssimo. Incrível por toda a história que nós temos construído juntos, ter visto a sua história crescendo a cada dia. Agora aqui, Aluparts, primeiro podcast, e aqui estamos. É isso. E eu quero começar então esse podcast com você, perguntando sobre essa tão famosa assim, patologia. O que é a patologia? Porque esse nome tá na moda, né? Tá Hoje crescendo. Tá crescendo. Tá crescendo. Todo mundo não sabe o que é, mas fala essa palavra. Olha, eu tenho a honra, a grata oportunidade que tive de começar na minha profissão na patologia das construções. E foi assim, nada pensado ou planejado. Até um caso que eu sempre conto, que nós estamos aqui no ambiente de condomínios, soluções para quem cuida das edificações. E quando nós estamos ali trabalhando, nossa ideia de construir a nossa história, a nossa profissão, tive a ideia, Aldri, de ser engenheiro civil. E aí eu fui para técnico de edificações para ser depois engenheiro. E qual que é a ideia? Construir. E normalmente, qual que nós temos na nossa mente? Projeta, constrói e esquece. E agora quem comprou vai usar e acabou. Nós aprendemos que não é tão bem assim. Não. E aí o que entrou? Eu consegui um estágio lá com 16 anos de idade, técnico em edificações, eu estava cursando, para trabalhar em obra. Sou meio agitado, então não conseguiria trabalhar em escritório. Entrei no carro do patrão, quando cheguei, ele falou, é aqui. Eu olhei e falei, como assim aqui? Ele falou, é aqui, chegamos na obra. Não, mas o prédio está pronto. Aí que eu fui entender. No carro da empresa, estava bem escrito assim, tinha o adesivo, patologia das construções. Me lembro dessa cena. Entrei, tinha balancinhos, equipamentos ali, né, de elevadores externos para fazer manutenção da fachada, uma fachada com revestimento cerâmico, com esquadrias de alumínio, todo aquele sistema padrão de um edifício residencial de alto padrão. E ali eu me encantei, comecei a área da patologia das construções. O que seria então essa patologia? Então já foram aí, estamos chegando em 22 anos nessa área. E ela tem sido cada vez mais falada, e eu entendo que é um pouco aí o que aconteceu na pandemia. Porque as pessoas começaram a ficar mais nas suas casas. E elas começaram a reparar mais nas suas residências. O olhar mudou. Mudou. As necessidades mudaram. Os síndicos, talvez, começaram a ter mais chamados, a serem mais acionados. E tudo isso com o mercado crescendo e com alguns profissionais, assim como eu, que foram para as redes sociais para falar daquilo que a gente amava, para ensinar os profissionais da nossa área, a chamada patologia das construções. Patologia, patos logos, estudo das doenças. Isso na medicina. A gente traz da medicina para a construção civil e inclui das construções. Estudo das doenças das construções. Sim, as construções ficam doentes. E não, patologia não é sobre problemas. Patologia é sobre solução. É sobre cuidado com as edificações. E aí todo esse ambiente de patologia faz com que a gente cuida das edificações e melhore nosso processo de execução. E aí então estamos todos aqui, síndicos, especificadores, esquadrias, parabéns, profissionais, inspetores, peritos,
no cuidado com as edificações. Tem crescido cada vez mais. Então, patologia não é sobre problemas. Não. Patologia é sobre solução, Exato. sobre diagnóstico, sobre entendimento, sobre estudo e sobre tratamento. Com certeza. E sobre evitar. E evitar. E sobre manutenção. É sobre cuidar do nosso patrimônio. Então, se patologia é a ciência que estuda as doenças, no nosso caso aí das edificações, então tá errado a gente falar, quando a gente aborda sobre uma anomalia, a gente chamar aquela anomalia de patologia. Olha, a gente não pode. Se a anomalia é ciência, a anomalia não é o problema. Entendeu? Ou melhor, se a patologia é a ciência, a patologia não é o problema. Entendeu? Errado. Eu sempre coloco assim, no nosso linguajar, do dia a dia, com um cliente, com outro, eu até entendo ainda se falar as patologias das edificações, aquele prédio está cheio de patologia. Porém, quando eu aprendi que patologia é a solução, é como a gente dizer o seguinte, medicina. Medicina não é o problema. Não é problema. Medicina não é sobre saúde, não é sobre doença. Medicina é sobre saúde. Eu não tô com medicinas no corpo. Não. Não, quando eu estou doente, é a medicina que cuida de mim. Então, olha só como muda. Então a patologia é o que cuida dos prédios. É o que cuida dos prédios. E o que nós chamamos então? Os problemas, as doenças, nós chamamos de manifestações patológicas, até associada à anomalia, porque a anomalia pode estar anômalo, mas não necessariamente ser uma doença. Então, por isso que a gente também traz como uma similaridade. Você vai ver eu falando mais anomalias e manifestações patológicas. Falhas, problemas. Você vai perceber eu falando mais patologia no singular. Eu amo a patologia das construções. Nós temos uma pós-graduação em patologia das construções. Então, eu tatuaria, ai coraçãozinho, patologia. Então, você patologia. Ama as doenças? Não. Eu amo uma área repleta de profissionais, empresas que se dedicam a cuidar das edificações. Para cuidar, a gente precisa estudar, a gente precisa entender. E essa é a nossa área, patologia. E sabe qual seria a minha tatuagem? Qual? I love manifestações patológicas. Se você gosta da patologia, eu gosto das manifestações patológicas. Afinal, a Alupartes é uma empresa de manutenção, de correção de fachadas com problema, ou seja, de correção das manifestações patológicas. Então, eu gosto. Não é ruim, né? Não é ruim, não. Então, I love manifestações patológicas e você I love a patologia. É isso. E até trago aqui, com muito carinho, parabenizar esse projeto, tá? Então, creio que eu tenho a grata honra e a responsabilidade de falar as primeiras palavras para vocês, do time Alupartes, parabenizar esse projeto. Nós sabemos quão complexo é construir coisas novas, quão complexo é construir coisas novas com as nossas empresas a todo vapor, com a atuação máxima, com as nossas complexidades do dia a dia e crescimento, que isso requer mais tempo nosso. E parar para produzir um conteúdo de qualidade e gratuito para gestores condominiais, para essa galera, parabéns. Por quê? Nós temos muitos podcasts e cada vez vai crescer mais. Daqui a pouco você vai abrir a geladeira, já vai aparecer um podcast lá para você, do nada. Sobre os produtos que você está consumindo ali na sua Qualquer geladeira. Coisa, não é verdade? Coisa. Eu adoro. A gente tem o nosso podcast, o ADEPAT Podcast da patologia das construções. Eu acompanho, é muito sensacional. Legal. Mas tem um podcast exclusivo, dedicado às esquadrias, com foco no cuidado, na revitalização, na manutenção, para que profissionais, mas também os clientes, os gestores condominiais, os síndicos, possam acompanhar, entender, chamar atenção e cuidar. Incrível. Desejo todo o sucesso do mundo. Com muito carinho, e abençoo esse projeto para que ele prospere cada vez mais. Obrigada. Nosso objetivo é levar um pouco aí para os gestores prediais, né, os gestores condominiais, os síndicos, as administradoras, um pouco mais sobre as obrigatoriedades, as necessidades, os desafios, exatamente, as particularidades, tudo que envolve
os cuidados, a manutenção preventiva, corretiva das fachadas, dos envidraçamentos, dos guarda-corpos, das coberturas. Afinal, eu acho incrível eu me lembro, há muitos anos atrás eu vi um curso seu e você traz a imagem do corpo humano com todas as camadas da pele, da epiderme, dos ossos, e você faz uma comparação com a edificação. Exato. E isso não fui eu, tá? Eu fui pesquisar, porque a gente tem um curso chamado Fundamentos da Patologia das Construções, para que o pessoal possa ter ali, né, a base inicial. Eu fui pesquisar história, tá? E eu cheguei a algumas histórias super legais. Bom, e primeiro, para segurar a audiência, vou falar disso aí. Muito bom. Isso, vamos segurar. Vamos segura aí, para tudo. Sabia que desde a infância nós lidamos com patologia das construções? Desde a infância? A história dos 3 porquinhos é sobre o quê? Bem pensado. Patologia. Você tem as técnicas simples, a mais eficiente, né? Você pega a casa de palha, de madeira e de tijolos. Só que tem um detalhe nisso, Audrey. O lobo mau vai soprar sobre aquela casa, sobre todas as casas. Aquele sopro é o requisito de desempenho. Qual o desempenho que aquela fachada, aquele sistema de vedação, aquela esquadria precisa suportar? O sopro do lobo mau. Uma casa de palha é ruim? Não. De madeira é ruim? Depende de onde ela está inserida. Depende do requisito de desempenho e do que você precisa aplicar. Olha só. Eu nunca tinha feito essa comparação. E outra coisa, quando a gente começa então a pensar nisso, esse sopro que é requisito de desempenho, a gente começa a analisar as suas bases. E aí eu fui mais para trás. E aí eu cheguei em Leonardo da Vinci. Na biografia dele, Leonardo da Vinci, eu apelei. Na biografia dele tem um livro, biografia dele, nada de técnico, nada de engenharia, nada. Um presente que eu recebi de um amigo, porque eu ministrei uma palestra sobre patologia e ele, arquiteto, lendo o livro, encontrou essa parte, tirou uma foto e me mandou. Lembrei de você. Aí eu fui, comprei o livro e sempre apresento isso que eu achei incrível. Século XV, 1400 alguma coisa, diz o autor. Leonardo sustentava um argumento filosófico na qual ele gostava muito, que fazia uma correlação entre o corpo humano e os edifícios. Foi aí que você então trouxe a imagem dos ossos, isso já vem da parte do sistema nervoso. Traz aí. E as esquadrias, o que é? Então pensa comigo, um edifício e uma pessoa. Patologia, estudo das doenças. As pessoas ficam doentes. Às vezes elas nascem doentes e às vezes elas adquirem as doenças ou por maus hábitos ou por ações de terceiros. E um edifício? Também. Ele pode nascer com doenças congênitas, que a norma esclarece como endógenas, ou ele pode adquirir por mau uso, exógenas, que são exógenas e as funcionais. Ou ações de terceiros, que a gente tem mais a exógena. Alguém pode ir lá e realmente dar uma confusão naquele prédio. E vamos pensar, uma pessoa, estrutura óssea. Um prédio, estrutura em concreto armado. Uma pessoa, a musculatura. Em um prédio, a alvenaria. E estou colocando aqui um prédio padrão. Uma pessoa, a pele. Na fachada, revestimento. A fachada. No edifício, a fachada, o revestimento. E aí que eu trago, o revestimento tem várias camadas. Uma pele tem várias camadas, mas e mais? E as esquadrias? Os olhos. Os olhos da edificação. Entende? As aberturas. Nariz, a boca são as esquadrias. E aí você pega sistema nervoso, sistema cardiovascular, sistema, então, você tem ali de vasos sanguíneos, neurológicos, você tem sistema de esgoto, você tem toda essa relação que a gente traz, primeiro para os profissionais entenderem e aprenderem que uma edificação ela é complexa, completa de sistemas, mas a gente pode tratar localmente esses sistemas, mas também os usuários, os gestores das edificações, para ficar mais fácil o entendimento que você tem uma edificação completa e você tem os sistemas individuais.
Exatamente. Tá legal, né? Ele, tá vendo? Você é um grande professor. Aliás, o Felipe, além de ser palestrante, conduzir muitos podcasts, muitas lives, ele é o coordenador hoje de uma pós-graduação voltada para a patologia das edificações. Então, é pela IPOS. Conta um pouco pra gente, porque isso é totalmente inédito aí no mercado. Eu, pelo menos, desconheço uma outra pós que seja voltada aí para essa questão das doenças, né, da patologia. Conta pra gente, de onde que surgiu isso e como que você tem lidado? O nosso ambiente de empreendedorismo, né, que é sempre bacana a gente atuar e trabalhar, eu guiei minha vida para uma outra Você foi toada. pra área acadêmica, né? Depois de 2018. Até 2018 era trabalho prático em execução de obras, de revitalização de fachadas, estruturas, canteiros de obras, coordenando, gerenciando e tudo mais, cuidando de pessoas. Porém, sempre me deu aquela vontade, sempre tive facilidade, né, em ensinar, ajudar e tudo mais. Em 2018, depois Dá que eu pra ver passei... que ele tem facilidade de ensinar, né? E as pessoas falam, aí você acredita, né? Em 2018, eu sofri uma demissão. Foi dura e pesada. Eu lembro. E aí eu comecei, porque a nossa história é longa, vamos contar aqui. Mas aí eu comecei a replanejar a minha história, que aí eu trago Edifique-se. Eu comecei a me reedificar. E eu encontrei um novo caminho para mim. Eu vi que o meu caminho seria um caminho do ensino, do compartilhamento de experiências. Tive isso como propósito. E comecei a tomar as minhas decisões práticas e de trabalho voltadas a isso. E aí foi para ser professor. Quando eu não tinha oportunidade de ser professor, abri uma live, depois um evento online, depois professor, um curso. Montei o meu curso, disponibilizei, construímos uma comunidade de profissionais da área. Hoje também sou diretor de engenharia da Associação Brasileira de Síndicos de Condomínio, que é a Brasconde. Sempre as minhas decisões voltadas para isso. Quando as pessoas me convidam, eu falo, tá de acordo com o meu propósito? Como estamos aqui. Talvez eu possa estar compartilhando uma experiência, ensinando alguém, quem sabe, tá dentro do meu propósito. Recebi uma oportunidade do Giovanni do IPOS de construir o que eu estava fazendo, criando uma pós-graduação. Não existia. Já existia, reduzido, tem crescido cada vez mais, mas assim, a minha pós-graduação, só que não tinha muito com esse nome, tá? Nós temos uma pós-graduação muito conceituada de engenharia diagnóstica, nós temos uma pós-graduação que eu cursei no Mackenzie, que é de excelência construtiva e anomalias. Até o Renato Saad é professor lá. Professor. É ligado à patologia, mas é um outro nome. Nós temos um também do Sul, patologia de obras civis, e isso agora tem crescido cada vez mais, e a nossa chama pós-graduação em patologia das construções. Então, cada dia tem crescido, sim, eu fico super feliz com isso. Porém, nós construímos a nossa com o nosso jeitinho, Com esses professores, como a Audrey é. Eu tive a honra de ser convidada pelo Felipe para fazer parte de um time excelente de professores. Até eu fiquei um pouco receosa. Falei, eu nunca tinha, participado de um projeto assim tão ousado como professora de uma pós-graduação. Mas aceitei. E hoje a gente já está na quinta turma. Quinta turma. E tem algo que sim é inédito. Eu desconheço uma pós-graduação em patologia das construções que tenha disciplina de patologia em esquadrias e vidro. Isso é fato. É até um tema que eu sempre falo quando estou me apresentando em algum lugar, sobre isso. Você foi muito ousado, porque geralmente vocês falam muito de alvenaria, de concreto, revestimento, exato, impermeabilização, porém... As esquadrias é deixada de lado. Você sabe que eu sou formada, sou arquiteta, e na minha faculdade eu nunca tive nenhuma matéria, nenhum cisquinho sobre esquadria, sobre vidros e nada. E você sabe que na ocasião que eu cursei a faculdade, muitos anos atrás, já não posso nem contar, porque o povo fica fazendo conta para descobrir quantos anos eu tenho e tal. Mas há muitos anos atrás, logo no começo da minha faculdade, eu tentei um projeto de iniciação científica, porque na época meu pai pagava a minha faculdade, eu queria dar um descanso para ele. E o meu trabalho eu ia falar sobre a influência das esquadrias de alumínio e vidros na arquitetura.
E eu fiz toda uma dissertação enorme, fiquei esperando ser aprovada e eu não fui aprovada. E o tema estava lá, quando eles colocaram as pessoas pregados lá na parede e tal, e eu fui lá ler tema não relevante. Então, uma faculdade de arquitetura era um assunto inédito, ou seja, eles iam ter alguém falando sobre esquadrias, que é um assunto tão pouco falado nas universidades, e eles rejeitaram o meu tema, eu fiquei super triste, mas hoje... Haja relevância. Haja relevância. Porque é simples. Lembra que eu falei aqui da fachada? Do prédio e de uma pessoa. O que nós trazemos? Uma construção, ela precisa ser concebida com base nos requisitos do sopro do lobo mau. Na nossa construção, hoje, habitacional brasileira, o sopro do lobo mau é a NBR 15575. Norma de desempenho. Ou seja, para construirmos, o construtor que construiu o teu apartamento, a sua casa, a partir de 2013, ele precisa construir tudo com base nos requisitos de desempenho desta norma, que vai falar sobre desempenho estrutural, lumínico, conforto, segurança a incêndio e diversos outros, inclusive manutenibilidade. Uhum. E para esses requisitos, aí cada sistema precisa se adaptar. As esquadrias, vamos pensar aqui em fachada, para trabalhar com fachada aqui. Uhum, as esquadrias da fachada, elas fazem parte do sistema de vedação vertical externa. Faz parte da fachada. Não é um item. E é um dos itens mais relevantes. Porque é nessa inter-relação com a alvenaria que muitas vezes acontece muitos dos problemas. E pensem comigo, uma parede lacrada tem um nível de absorção de ruído X. Se você abre um vão e coloca um vidro, já reduz, Exato. Porque vai ter uma maior passagem. Mas não pode reduzir abaixo do nível de desempenho. É aí que entra a eficiência das esquadrias. Ou seja, com o passar do tempo, eu também não tive isso na faculdade nem no trabalho prático, mas como eu trabalhava muito em revitalizações de fachadas, alguns condomínios começaram a dar atenção a isso, depois de alguns dramas, porque normalmente vem as dores, e aí depois, gato escaldado tem medo de água fria. E aí então começa a se dar mais atenção, principalmente quando os síndicos começam a ser profissionais, e aí eles são síndicos de mais do que um prédio, levam experiência de um para o outro, e a empresa que eu trabalhava começou a crescer nessa área de revitalização de fachada, retrofits e tudo mais. Foi daí que a gente encontrou a Aluparts há muitos anos atrás. E eu comecei a me encantar com essa área e atuei muito. Quando eu fui construir a pós-graduação, eu falei, não tem como, eu sou especialista em fachada, é a minha especialidade. Assim como o médico é especialista em dermatologia, em cardiologia, sei lá o que mais, no meu caso, hoje, os construtores, os engenheiros podem ser especialistas. Eu sou especialista em revestimento de fachada como um patologista. Trouxe esse tema da mais alta relevância. E você vê como que tem construído e cada vez mais os usuários e síndicos têm entendido a importância, mas nós precisamos preparar os profissionais para lidar com esses problemas, né? Exato. Você sabe que nessa na minha matéria, que é Patologia das Esquadrias dos Vidros, nós temos geralmente 3 aulas, né, a cada módulo. E eu só falo mesmo de patologia no domingo, que é o 3º e último dia, porque nos 2 primeiros dias eu tenho que entrar com o que são as esquadrias, o que são os sistemas de esquadrias com vidros, quais são os sistemas existentes, quais são os tipos de vidro, os sistemas de vedações aí de uma fachada, de uma esquadria. Eu não posso chegar falando de patologia, que é o objetivo principal da minha matéria, se eu não fizer toda a contextualização. O pessoal realmente não entende. Então, a gente vê que as faculdades, elas estão jogando no mercado pessoas com pouquíssimo conhecimento sobre esquadrias, sobre vidros, sobre os sistemas de revestimentos externos, que não seja aí dessa área mais da engenharia que você atua, que é cerâmico, alvenaria e tudo mais. Mas você faz certinho. Eu vou construindo o curso, eu vou construindo a aula para no domingo jogar os BOs, os problemas e as soluções, como tratar e tudo mais. Você faz certo. E eu vou apelar novamente para o Leonardo da Vinci, porque aí são palavras do Leonardo da Vinci. Assim como uma pessoa, para ficar saudável, estou aqui parafraseando, né? Precisa de um médico, e um médico que entenda a natureza humana, assim também
ele falava na época, uma catedral precisa exatamente do mesmo. Ele chamava de médico arquiteto. Nosso caso aqui, um patologista, um consultor especialista que entenda a natureza dos edifícios e as leis nas quais se baseiam a construção correta. Ou seja, entendeu muito claramente o que é patologia? Na última aula você fala das anomalias. Das anomalias. Porém, patologia é sobre cuidado, é sobre conhecer os sistemas mais a fundo. Porque para nós identificarmos um erro, uma falha, para nós entendermos que há uma manifestação patológica, nós precisamos entender como se constrói. Exato. Ainda então, você prescrever uma terapia, um médico só propõe um tratamento, um medicamento, porque ele sabe como que aquele órgão funciona. Você não tem como identificar uma falha se você não sabe que aquela falha existe. Exatamente, que aquilo é uma falha. Que aquilo é uma falha, exatamente. Você não sabe que algo está errado, se você desconhece... Se pedir para nós fazermos uma inspeção, uma perícia em um veículo, vai lá no carro e vê se está tudo certo. Basicamente, não, mas assim, no geral, ó, vem comigo. Basicamente, você vai entender o seguinte, tem 4 rodas, tem um volante, tem um câmbio, às vezes não tem câmbio, né? Às vezes é uma rodinha, já começa a complicar. Tem banco. Agora, se eu falar para você, tem uma nave do Elon Musk que acabou de estacionar ali, vai lá ver se tá tudo certo. Você não faz a mínima... Primeiro, você precisa ter uma pequena aula sobre como que é uma nave. Tem volante numa nave espacial? Não faço ideia. Entende? É por isso que estudar a patologia é constantemente estudar o como se constrói, o como se faz. Até porque cada aula vai se mudando, porque as atualizações também mudam. Os tipos de materiais. Se formos estudar, nós temos aqui, eu fico imaginando a galera assistindo o podcast, sabe? Então nós vamos pensar assim, ó, tem um síndico que tá aqui, acabou de olhar pro lado, você olhou pro lado, né? E viu sua janela, é ferro, vidro, e tem protegendo o vidro, tem umas marcas de dedo. Então deve ser uma massa de vidraceiro e tem um vidro. O outro olhou pro lado, viu um alumínio branco, com vidro ali, com umas cordãozinho preto. O que seria isso? Uma gacheta? Uma gacheta, que a gente chama, um encaixilhado. O outro olhou e falou, só viu vidro. O que seria isso? Né? Então, olha como muda. O que antigamente era uma coisa, e agora, se a gente for, que tipo de vidro? É um vidro único? É um vidro com duplo é um vidro laminado? Então, para nós identificarmos, e está adequado ter um vidro comum em uma fachada que acabou de ser construída? Não, porque tem uma norma para isso. Precisamos estudar. É tudo isso que a gente fala na pós. Então, para quem quer que seja aí, tem que ser formado, né? Formado, tem ali um finalzinho também. Tem que estar, ou no finalzinho da faculdade já pode entrar. Então, para quem quer aprimorar um pouco mais os conhecimentos sobre a patologia das edificações, estudem. Fica a dica, então, da IPOS. Né? Muito bem. Agora, Fê, eu queria saber de você. Você sabe que nas minhas andanças aí pelos clientes, pelos condomínios, eu lido muito com o engenheiro aí tocando as obras. Eu sempre entro no pós-obra, né? Então a edificação já está pronta, já está em operação, o condomínio, o shopping, o hospital. E eu entro, quando eu tô na obra é porque alguma coisa não deu bom. Se a Audrey está passeando ali no canteiro de obra, certamente tem uma infiltração, certamente tem um vidro caindo, ou tem algum tipo de anomalia onde a gente está entrando, então, para atuar. E o pessoal me pergunta muito essa questão, mas qual é a vida útil dessa esquadria? Qual é a vida útil dessa vedação? Por quanto tempo aquilo foi feito para durar? Então, essa questão, esses conceitos na prática, vida útil e durabilidade. Então, quando o nosso cliente aí nos questiona o que isso quer dizer, qual a diferenciação de vida útil e durabilidade? Olha, quando nós vamos trabalhar com isso, vamos voltar para a norma de desempenho. Voltar para 15575. 15575. É importante para quem constrói, é vital, e para quem usa, é importante saber qual que são as bases daquilo que foi construído. Por que foi construído? A norma, ela fala sobre desempenho, comportamento em uso. E vida útil é o tempo que aquele sistema, aqueles componentes, desempenha o papel adequado da qual foram projetados e executados. Sem vir a colapso, sem nada. Exatamente. É o tempo que ele desempenha com performance. Com a vida útil de requisito mínimo que a norma pede. Uhum.
tá? Que pode ser mínimo, intermediário ou Exatamente. superior. Então a norma pede alguns requisitos. E tem a classe. Hoje em dia todo mundo usa o mínimo, né? O mínimo, né? Mas tem um mínimo, intermediário e superior. Vamos passar para o mínimo? Ok. O tempo de vida útil é com desempenho pleno. Vamos trazer para o carro? Você tem ali o pneu. Tem um ponto que ele já perdeu a vida útil. Já ficou careca. Entendeu? Enfim. Mas ainda tem gente que usa por muito tempo. Mas a vida útil já se encerrou. Você já está usando O pneu uma tá vida careca, não útil. o pessoal continua rodando com o carro, ou seja, a vida útil se encerrou. Se encerrou. Mas ainda está ali. Mas quem define essa vida útil? Porque a Quem? gente tem a vida útil e a vida útil de projeto, Vamos lá. E tem agora a vida útil de referência. que é a de projeto. Não. Não é a de projeto. A de projeto é VUP. A VUP. E tem a VUR. Eu sempre faço confusão com isso. Total. Então vamos tentar aqui organizar a parada toda, tá? Existe a vida útil de projeto, que é o que a norma pede. É aquilo que você projeta para um sistema, tá? Vamos pensar uma pessoa. Eu gosto sempre de trazer essa relação para ficar mais simples. Qual a expectativa de vida do brasileiro? Não sei, talvez aí dá para colocar na edição se tem alguma... 80 anos. 80. Quer dizer então que se deu 81 anos, já A pode pessoa passar... explode. Já é, ou já pode passar a faca que já acabou. Não, mas é uma expectativa de vida. Então a vida útil de projeto é aquilo que o projetista precisa se atentar para projetar os seus elementos e componentes. No caso, o arquiteto... O engenheiro, tudo que se projeta para uma vida útil de projeto. Vou trazer números. No nosso caso, a estrutura é uma vida útil de projeto de 50 anos. Quer dizer que com 51 anos o prédio pode cair? Não pode. Mas os componentes estão para isso. Uma fachada cortina, que é aquela de vidro e alumínio, que não tem parede, é a fachada, ela entra para 40 anos. Então, aquele sistema precisa ter durabilidade, vida útil de projeto, de 40 anos. Ou seja, ela tem que desempenhar, ela tem que viver plenamente, No mínimo, no mínimo 40 anos. 40 anos, tá? As fachadas comuns, 20 anos. Uhum. Tá? O sistema... Comuns, você disse... Revestimento, textura, alvenaria, alvenaria. argamassa... O revestimento. A alvenaria, o sistema de vedação completa, porque nós temos o revestimento que reveste a alvenaria. Certo. Se a gente pegar a alvenaria, argamassa interna, massa externa, pintura, janela, aí é o sistema de vedação. O sistema de vedação, no mínimo 40 anos. Uhum. Só que tem um detalhe. A norma técnica, ela traz um azinho, sabe aquele asterisco? Uhum. E embaixo tem um detalhe. O projetista e o construtor projetam e constroem para uma vida útil de projeto de 40 anos para um sistema de vedação vertical. Só que tá lá. Considerando a periodicidade de manutenção, cuidado com a edificação, com base no manual de uso e operação e na NBR 5674, que é de manutenção. Ou seja, não é que... vou falar pausadamente para ficar muito claro. Não é que o construtor projeta lá para 40 anos, que 40 anos tem que durar todos os itens e componentes e tudo da fachada. Não. O sistema 40 anos, mas pode ser que eu tenha que trocar o selante a cada 5. A gacheta a cada X. O parafuso a cada Y. As manutenções fazem parte disso. Manutenções dos componentes daquele sistema. Assim como um carro. O conjunto dura 40 anos, mas desde que, ao longo desse período, sejam feitas as manutenções periódicas preventivas dos elementos de forma isolada. E substituições de algumas partes que têm uma durabilidade menor. É aí que entra a VUR. Olha só. O que o mercado tem criado? Que é a vida útil de real. Referência. Não, de referência. Por causa dos materiais. Que essa de referência está lá nos manuais de cada material. Exatamente, que eles estão trabalhando. Vou trazer aqui, por exemplo, para impermeabilização. Você tem um produto que a vida útil de referência dele é 30 anos. Porém, se eu aplicar ele de maneira inadequada... Ele cai para 5. Exatamente. Entendi. Então,
o que o projetista tem que usar? Se eu preciso de uma fachada, de um sistema de revestimento ou de esquadria que tenha uma durabilidade, uma vida útil X, eu preciso de componentes que tenham uma VUR condizente com essa vida útil de projeto. Entendido. Então, ou seja, durabilidade é muito óbvio, né? É o tempo que dura a edificação. Aí nós temos a vida útil real, a durabilidade real. Quando a gente fala de vida útil, nós estamos falando muitas vezes da expectativa. Então, vida útil seria expectativa e durabilidade é de fato total. O tempo que ele desempenhou plenamente Basicamente aquela isso. missão que lhe foi dada. É. E para desempenhar, Tem os requisitos de manutenção. manutenções. E às vezes parte para reabilitações. Quando a manutenção falha, a reabilitação entra. E é o que nós queremos. Sabe quais 2 pontos que a patologia trabalha? Ela trabalha para preservar desempenho e aumentar a vida útil. O que nós queremos? Que as edificações durem centenas de anos. Que as fachadas, que eu não preciso substituir aquela fachada. Elas vivam bem e durem mais, Exatamente. Por isso que é cuidar. Isso que é, se a gente colocar um igual, fosse fazer uma equação aqui, nós chamaríamos disso de longevidade. A longevidade não é obrigatória. Só que se nós cuidarmos mais do nosso corpo, bebermos mais água, comermos mais saudavelmente, fazermos atividade vai física... viver melhor e vai viver mais tempo. Por isso que hoje a expectativa de vida talvez seja 80, 70, sei lá quanto tempo. Mas quanto era 50 anos atrás a expectativa do ser humano? Era mais, né? Os cuidados... alimentação. Aumentaram. Não tem o que- E não só longevidade em termos de idade, mas com desempenho. De qualidade. Você quer viver até 150 anos sem desempenho? Não. Você quer, a tua edificação, às vezes, pode já ter 70 anos, mas há quantos anos não tem mais o desempenho? Conforto, segurança, solidez e tudo mais. A gente tem aquele gráfico que a norma de desempenho traz, que até parece Incrível. um pinheiro inclinado. Você Deitadinho sabe qual eu ali. tô falando? Sim. O que ele fala aí a questão do implemento, né, da realização das manutenções versus o desempenho, tempo. o caimento aí a diminuição do desempenho. Ó, nós falamos de idade, né? Idade. A idade. Então, se nós fizermos A um idade gráfico... pesa, a né? idade pesa. Fizermos um gráfico X e Y da nossa vida, se a gente pegar a nossa potência com 20 anos, com o passar do tempo, ela tem uma tendência A de diminuir. reduzir, Sim, inevitavelmente. inevitavelmente. Mas o que faz ela dar um up, retomar um pouco, recuperar um pouco as nossas manutenções As nossas internas. manutenções, os exames, uma Atividade recalchutada, física, atividade física. Aquela harmonização, não sei o que lá, dá aquele up. Exato. Não é? É o cuidado que faz retomar. Olha, tem gente que dá tanto up que tem mais disposição com 40 do que tinha com 20. Exato. Você vê os antes e depois, parece que é depois e antes. Exato. Não é verdade? É verdade. Então, são essas manutenções. Ou seja, se você viesse com 20 anos, não fizesse nada e só curtisse a vida, seu desempenho vai caindo até que chega um ponto, reduziu da linha de desempenho e você vai perdendo a vida útil. Ele reduz a linha mínima de desempenho e chega lá, passou qualquer dali- coisa que você fizer, nada mais adianta. Então, esse gráfico, ele nos mostra, Ele né? mostra. À medida que o desempenho vai caindo, você faz uma manutenção, sobe. Daí Vai ele caindo de novo. Vai caindo de novo, sobe. Ou seja, ele nunca chega abaixo da linha mínima de desempenho. É a ideia. Você prolongar a vida útil. Sem manutenção seria X de vida útil, com manutenção Y. Exemplo, carro. Carro. As pessoas perguntam, quanto tempo eu lavo uma fachada? Primeiro, fachada não é gato, ela não se lambe. Ela não se Existem lava alguns só. materiais hoje que estão autolimpantes, Autolimpantes, aí nós tal, estamos falando de é. alta tecnologia e tudo mais. Carro, compra um carro zero, de o quê? 200 mil reais. Um bom carro. Não cuida dele. Não lava. Não faz manutenção. Ó a vida útil. É. Uma hora ele vai travar. Aí nós compramos um apartamento de 500 mil, de 1 milhão, de 1,5 milhão, e por vezes gastamos mais com cuidado da manutenção com um carro de 200 mil do que um imóvel de 2 milhões. O cuidado faz com que esse desempenho dê esse up e retome. E às vezes a gente pode
realmente mudar, que é uma revitalização completa de uma esquadria. Porque também você tem um desempenho, tem uma esquadria antiga, com uma linha antiga, com uma capacidade de redução do som antiga, porque a tua rua não passava ninguém. Agora, cresceu a cidade, na tua rua toca de tudo. E você hoje pode fazer uma revitalização para melhorar o conforto acústico. Então, você às vezes até dá upgrades maiores do que a própria retomada do desempenho inicial. É isso mesmo. Mas como colocar essa questão, essa importância da manutenção, como conscientizar o usuário, o proprietário, o gestor condominial, aí, como fazer essa conscientização para que eles possam colocar em prática? Porque eu trabalho muito para condomínio e quando chega, a primeira coisa que eu pergunto, vocês têm um manual de uso, operação e manutenção da edificação aí dos sistemas, por exemplo, das esquadrias. Eu estou sempre lidando diretamente com as esquadrias. Eu peço para eles os manuais, os projetos. Ninguém tem nada, eles não recebem. Né, quando eles têm a posse aí do condomínio, eles não recebem esses documentos. Então, como que o condomínio vai fazer as manutenções se nem ele sabe o que precisa fazer? Para ele, na verdade, é só uma manutenção correr. Quando dá um problema, ele vai lá e chama alguém para corrigir. Perfeito. Ele não sabe da existência, da necessidade, da importância da manutenção preventiva. Isso é muito claro. Tão claro quanto nós, como pessoas. Se a gente está aqui, nunca cuidou da saúde, não sabe como é que tá, qual que é o primeiro passo? Buscar um especialista. Fazer um check-up. Busca um especialista, faz um diagnóstico, entende como que tá aí sua saúde. Mas o primeiro passo, vamos lá, didaticamente. Você marca uma consulta médica com um clínico geral ou com algum amigo médico da família, alguma indicação, você pega lá no convênio ou vai no posto de saúde, não sei. Um check-up básico. O primeiro básico, exame de sangue, vai sentir avaliar os seus sintomas, dependendo dos seus sintomas, vai pedir alguns exames. Então, o cuidado com a saúde começa com o primeiro check-up. O primeiro check-up. Ponto. Você tendo sintomas ou não. Mas no caso da edificação, esse primeiro check-up, então, chamando... É a inspeção predial. A manutenção começa com a inspeção. Nós temos, inclusive, uma norma, a 16747, que fala, que dá as diretrizes aí sobre as manutenções, como elas devem ser feitas, qual a periodicidade. São 2 caminhos. Vamos falar de novo, o número é 16... NBR 16747, Norma Técnica de Inspeção Predial. Essa norma técnica, ela baliza os profissionais. É para organizar os profissionais. Eu tenho um escritório, né, de consultoria em patologia das construções, o FSL. Nós somos profissionais que lidamos com inspeção predial, inspeções especializadas, acompanhamento técnico de obras. Então, muito do que a gente faz é esse mercado. Porém, nós temos nossos concorrentes. E amamos os nossos concorrentes, somos amigos dos nossos concorrentes. E eles também precisam seguir as mesmas regras que nós. Se você vai contratar uma inspeção predial, todos devem seguir uma NBR 16747. Essa norma mostra esse primeiro check-up. Ela até traz como clínico geral. Para tudo. Se tudo que você ouviu nesse podcast puder ouvir só isso agora, olha porque só. Muita convicção. Fica a dica do especialista. Escutem. Manutenção é custosa. Resolver todos os problemas do condominianos é custoso. Muitas vezes difícil de ser aprovado. Porém, o síndico, além de ser responsável civil e criminal de tudo que acontece no prédio, e é um fato, porém, ele é um gestor. E um gestor quer o quê? Ampliar o patrimônio das pessoas. Imagina você ser um síndico que na sua gestão os apartamentos valorizaram 20%, 30%. Que aplicação que tem isso? Segundo, edificação ligada a conforto. Imagina, se é um gestor que você melhorou o conforto daqueles usuários. Estou falando de conforto, estou falando de saúde. E terceiro, segurança.
na sua gestão, nenhuma parte de concreto, nem de argamassa, nem de vidro, nem de esquadria, nem de cortina de vidro de sacada caiu em cima de carro e de ninguém. Nenhum prédio entortou e teve que desocupar o imóvel. Então, esses cuidados têm que chamar a atenção. Como que ele faz isso? Calma. Já comece com a manutenção, mas comece com algo viável financeiramente para o teu padrão de condomínio. Comece entendendo. Entendendo. Então, buscando uma inspeção predial. Para fazer o primeiro check-up, os primeiros exames. Isso. Inspeção para entender, diagnóstico para cuidar. Com empresas especialistas naquele subsistema, então se você quer... Primeiro é o geral. Primeiro é o geralzão. Primeiro é o geral. É assim que manda a norma técnica, de coração. Primeiro ele vai Chama inspeção predial. É um especialista generalista, é o clínico geral. Nós olhamos do Oiapoque ao Chuí, não sei se é assim que fala, né? De cabo a rabo, né? Do fio do cabelo até a sola do pé. Analisamos completamente. Esse especialista vai emitir um laudo de inspeção predial. Que tem os critérios, as criticidades, o que está pior, melhor, ação prioridade. Imediata. Nisso, o síndico já fica respaldado e fica com as informações. Gestor precisa de quê? Informação, dados. Você é gestor da sua empresa. Sim. Para você tomar decisões, você precisa de quê? De dados. Informações. Quanto que vendeu, qual que é o melhor negócio, qual que é o melhor nisso, produtividade da equipe, tudo é isso. Um gestor precisa de dado. O que está acontecendo no meu condomínio, quais são as prioridades que eu preciso atacar, mais, menos e tal, e quanto custa depois. Mas para saber quanto custa, ele vai precisar saber o que precisa ser feito. E agora presta atenção, neste laudo de inspeção predial, eu vou lá como inspetor predial. É premissa de norma técnica eu indicar. Eu avaliei que o coração não está legal. Tá batendo um pouco diferente. Indica um cardiologista. Aí sim, vou prescrever um laudo de inspeção especializada para os subsistemas que apresentarem um problema mais sério. Ele não vai medicar e nem diagnosticar. Não faz parte da inspeção predial. Por isso que ela tem um valor até mais reduzido. Ela não faz parte. Quem está fazendo a inspeção predial não tem, por compromisso, por obrigação, te dizer qual é o problema e te dar uma solução. Não tem. É uma forma, um mapeamento geral. É um clínico geral. Você sabe que a Alupartes e a FSL, a gente já trabalhou em conjunto em algumas edificações, onde então o Felipe ele fez o papel do inspetor predial, ele analisou todos os subsistemas daquela edificação, desde elevador, parte elétrica, hidráulica. Só o detalhe. Indo para Castilho. Só o detalhe, quando pega elevador, parte elétrica, a gente tem que tomar cuidado sempre de recomendar engenheiros mecânicos e eletricistas. Adequados para aquilo. Nós temos isso, essa diferenciação. Legal. E daí ele nos indicou para aquele edifício para que nós fizéssemos então o laudo detalhado das esquadrias, por ele entender que ela também merecia, ela necessitava ali de uma atenção, de uma análise mais aprofundada e tudo mais. Exato. Aliás, muito obrigada. Eu gosto muito quando você manda negócios lá para nós. Mas é assim que a gente constrói nossos relacionamentos. O médico, ele começa a ter os seus parceiros médicos de confiança. Não para travar o assunto, não. Mas a gente entende que eu confio na sua visão como profissional. Legal. E vice-versa, a gente vai se complementando. Ou seja, gestor, inspeção predial, lá vão estar as diretrizes. Para o teu condomínio, para a tua gestão, já começou a manutenção. Estou fazendo a inspeção. Nesse caminho, pode ser que tenha necessidade de inspeções especializadas. Vai contratar as inspeções especializadas. Vamos ter os diagnósticos. Com isso, consegue orçar quanto custa para fazer as manutenções ou reabilitações. Aí o síndico, o gestor, começa a ter domínio da sua gestão, apresenta para os seus pares e começa a tomar as decisões. Porque qual que é o fundamentado em algum documento que até então ele não disse, não tinha. E com uma responsabilidade compartilhada, porque agora tem um responsável técnico, uma RT ou RRT, porque engenheiros e arquitetos trabalham nessa área, e respaldados. Normalmente o que a gente faz? Qual que é o nosso instinto? Nosso instinto. Estou com um problema na minha fachada, na minha esquadria, já chamar as empresas de manutenção, que executam as obras. E aí você chama 3, 4 empresas, cada uma vê o problema de uma forma, sem profundidade, não faz um diagnóstico adequado,
e daí te dá orçamentos de 10 mil a 1 milhão, É o que acontece. e aí você fica perdido. É. E aí você pode errar para muito ou para pouco. É possível? Sempre é um risco. Você vai arriscar em um prédio, em um É porque tem a condomínio? interpretação, né, de cada profissional, de Total. cada especialista, o entendimento, até a própria análise, o aprofundamento das análises, a expertise. Você sabe que eu, pessoalmente, enfrento essa dificuldade diariamente. Eu sou a primeira a defender a ideia para o cliente aí dessa questão da contratação da inspeção, só que eu nunca falava da inspeção predial total, eu já vou na inspeção especializada daquele, no meu Mas é caso, teu mundo. das esquadrias. Mas agora eu aprendi uma coisa Mas- nova com você. Vou já começar a falar para ele da importância da inspeção Inspeção predial como um todo. Como que a gente vê? Mas também tem esse caso, né? Você quebra o braço, você vai no clínico geral? Não, Vou fazer um check-up primeiro? Não, já Não. tô com o braço quebrado. exato. Eu já sei que é ortopedista. Tem essa. Então tá bom, quando eu já vejo um problema na esquadria, eu já ofereço a inspeção especializada, somado com a inspeção predial. Somado com a inspeção. Então você já faz uma venda, uma contratação, já pelo menos do braço que quebrou, mas já faz um completo. Isso acontece na medicina. Você tá passando tão bem do coração, você vai no cardiologista, ele cuida do seu coração e já te pede um check-up. Exato. Olha só. Então a gente também pode fazer isso. Então dependendo do fato, chama, mas sempre chama o restante. Sabe por quê, Audrey? Uma edificação não são partes independentes. Não, A esquadria, para ter sucesso, ela tem relação com a alvenaria. Se eu olhar só a esquadria, eu posso falhar com a alvenaria e não resolver o problema, e vice-versa. Exatamente. Sabe o que eu mais pego? Os inspetores de fachada, as empresas de manutenção de fachada, de recuperação, negligenciando a esquadria. Achando que a esquadria é duradoura por si só, porque é alumínio, que é vidro, e que não, isso aqui não precisa, já está considerado, é só vedar com silicone. E silicone... Eles só consideram o entorno, a Só interface da esquadria com a edificação, né? Com a alvenaria, com a e a estrutura. própria esquadria. A própria esquadria fica adormecida. Exato. Eles E às deixam de vezes lado. ela é o problema. Ela é o vilão. Muitas vezes ela é a vilã. Eu já peguei casos disso. O que a gente faz? Muitas das reclamações, se perguntassem pra gente assim, qual que é o maior número de manifestações patológicas em um edifício, né? Todo mundo gosta de dados e tudo mais. Até entendo que nos próximos anos nós teremos muito mais dados. Eu trataria muito como fissuras e trincas, isso é fato, não precisa nem tratar. Porém, nós sempre levamos como umidade. A umidade. A infiltração, a umidade indesejada. A água é linda, maravilhosa, águas te amamos. Só tem até água aqui. Eu também. Adoro uma umidade. Porém, a água no lugar errado, na hora errada, é o que mais causa transtorno. Se tiver uma fissura numa parede, às vezes você não gosta, mas parece que com o tempo ela vai diminuindo, né? Daqui a pouco você põe um quadro ali, enfim. Não deveria, mas é o que acontece. Agora, com umidade, Passa o gessinho em cima. a nossa tolerância é muito zero. Se aqui estiver pingando, gotejando, alguma coisa vai ser feita. Se começar uma mancha de bolor na parede do quarto, o síndico vai ser chamado, se tiver na fachada, na parede junto à fachada. Ou seja, é a umidade a campeã, muitas vezes, de reclamação. Então, como ela é evidenciada porque as pessoas têm e estão certas. Porque elas são visíveis, né? Visíveis e incômodas. Reduz conforto, reduz muitas coisas. E na fachada, então, vão ser acionados os condomínios. Porque está vindo da fachada. Porque está vindo da fachada. E elas vão aumentar na umidade. E por onde entra muitas vezes na fachada? Pelo vão de janela. Pela pingadeira, ou pelaquela parte horizontal, que é uma bandeja de captação de água. Por vezes ali não tem um material impermeável, então é uma pintura. E essa Você tá pintura, falando da pedra abaixo do caixilho? às vezes não tem pedra. É direto na. Se tiver no vão. uma pintura, uma textura, a possibilidade de infiltrar água por ali já é grande. Sim. Quando tem a pedra, pode infiltrar pelas laterais da na pedra. interface da pedra com a alvenaria. Ou na interface com o próprio caixilho. Com o próprio caixilho. Olha só. E a interface do caixilho com o vão. São várias formas. Mas sabe que a primeira que a gente tenta observar, até para descartar, é igual um crime, né? Aconteceu um crime, os investigadores têm que descartar, sei lá, morreu aí, o esposo. Aí já pergunta para a esposa, onde você estava?
Você tem o álibi já pra descartar a esposa, né? Pra tentar descartar, né? Ou ela passa a ser a vilã. Sacanagem ela ser como tida como a primeira vilã, podia falar o né? contrário, né? O mordomo, sempre, né? Aqueles filmes e tal, mas você tem sempre ali o relacionamento, né? A gente traz a esquadria. Então, o que nós fazemos? A gente faz um teste de tanqueidade na esquadria. Você usa traçador químico? Sim, a gente gosta muito da Yamalux, que é um produto que você coloca na água, aos olhos nus fica incolor, mas quando é submetido a uma lanterna com luz UV, ele brilha. É só para garantir que a água que eu coloquei é a água que está saindo, porque pode virar água de outros cantos. E aí a gente fecha, porque se você tem a sua esquadria em casa, olha lá, aquelas de correr assim, janela, né? Tem um trilho embaixo. Certo. Aí você pensa, tá errado minha janela, porque tem água no trilho. Não. A água pode entrar. Pode entrar. A própria norma diz isso. Mas ela precisa sair. Ela precisa ser direcionada. Enquanto ela tá ali, ela não pode entrar para a parte interna da edificação. Sim. Então a gente coloca a água nesse trilho, fecha as saídas de drenagem. Fecha o dreno, coloca o traçador químico e avalia. E espera. Espera. Porque às vezes começa já a infiltrar para dentro do apartamento. Por ali mesmo. E a gente consegue observar isso com uma câmera termográfica. Porque você mapeia a termografia, que são as temperaturas. Você vê a umidade interna da parede. E aí você quando começa a molhar a parede, ela pode começar a mudar a temperatura. Você começa a ver essas transformações. Antes de ter a visual, a mancha d'água, você já consegue ver a temperatura mudar internamente. Olha que legal. Isso é tecnologia. Com termografia, com termografia. Legal. E aí a gente identifica que o Caxilho é o vilão ou um dos vilões dessa história. E assim a gente constrói que, nesse ponto, precisa chamar um especialista em esquadrias, porque uma manutenção ali não é só passar um silicone. Não é. Aí é o que tem que fazer, Aldo? A gente tem que avaliar todo o sistema construtivo, entender se precisa, da onde que está vindo, se é só ali porque a gente tem o contramarco. Vocês ampliam mais, né? Temos o contramarco, temos o marco e temos a folha. Então a gente precisa ver aonde que essa vedação está falhando, se é no contramarco, no marco ou na folha. Então é uma avaliação mais assim aprimorada, muitas vezes a gente tem que desmontar o caixilho, mas basicamente assim, alumínio com alumínio não veda. Nós precisamos ter os elementos elastoméricos, no caso, as gachetas ou selantes de silicone. Só que não é taca silicone, né? O pessoal de manutenção, é só tacar um silicone. Não é só tacar. Para aplicar um silicone existem procedimentos. Tem limpeza, tem fator de forma, tem uma série de itens que precisam ser atendidos, né? Que estão nos manuais das empresas, aí, dos fabricantes de selante. Então, para você fazer uma vedação perimetral de uma interface entre esquadria com alvenaria, você tem que seguir espessura, largura, profundidade, você tem que ter o fundo de junta, tem a limpeza do substrato, tem toda passo a passo que precisa ser seguido para que aquela vedação tenha performance. Seria como a gente trouxesse aqui agora, me deu aqui a visão do dentista. Não é só tacar massinha. Não, né? Senão a primeira maçã que você morder, a massinha vai embora. Parece que tá bom, fica branquinho ali o dente, mas é remover, é passar um produto, é passar aquela luzinha para poder conseguir dar o ponto de aderência. Exato, tem todo tem a qualidade da técnico. massa, né? Tem tudo isso. Numa esquadria, a manutenção de uma esquadria, você sabe que numa janela, se a gente falar de uma janela, 2 folhas, um caixilho entre vãos com roldanas, janela de correr e tal, são inúmeros os itens que a gente olha naquela janela para que a gente consiga resgatar o seu desempenho. Então a gente está falando de guarnições, de vedações, de roldanas, de próprios os drenos, essa questão do contramarco. O contramarco é um grande vilão, porque ou ele não existe, não foi colocado, ou ele foi colocado de forma errada, não foi, muitas vezes ele não é vedado, até nós temos um manual de instalação de contramarco. Nós não. Uma vez eu encontrei um excelente manual na internet e hoje eu até utilizo nas minhas aulas, aí nos cursos que eu participo, porque o pessoal não sabe. Você sabe que tem até o traço correto da argamassa para você fazer o assentamento do contramarco. Sim. Quem de vocês sabia disso? Eu não sabia, até ler nesse manual também, porque eu sou da arquitetura, né? Não da engenharia, mas eu também desconhecia. A gente tem essa questão do traço, da argamassa, o contramarco não pode ficar oco, sabe? Você tem todo um passo a passo que, se não for seguido,
acontece o que você vê aí nas obras. Muitas manifestações patológicas decorrentes de infiltrações por meio de má instalação dos contramarcos. Agora, fato é, eu tive a experiência de ser engenheiro de obra, de campo, né, construção de edifícios residenciais, eu sempre tenho por mim que as esquadrias são as joias da edificação. O Luiz diz que as esquadrias são os olhos da edificação. Não existe... Eu falei isso aqui também. Luiz, é parceiro. Ele sempre fala isso em toda a apresentação dele. As esquadrias são os olhos das edificações. Você já viu edificação sem esquadria, esquadria sem edificação? Mas assim, você pega os componentes de uma edificação como um todo. Você tem ali tudo bem, por mais que você tenha um bom revestimento, por mais que você tenha uma boa parede, um bom piso, legal. Mas eu vejo as esquadrias como joia, sabe? Os adornos, porque muda muito o padrão. Ele muda, ele empodera, ele traz valor, né? Exatamente. Valor agregado. Você tem fachadas lindas que estão sendo revitalizadas, por exemplo, aqui em São Paulo, mas ainda não trataram as esquadrias. Falta algo. Mas eu não sei se você observa, quando o pessoal já adquiriu um empreendimento, já comprei, recebi as chaves, eu vou lá olhar o meu apartamento, ele vai lá, abre, fecha as esquadrias, ele presta atenção para ver se elas são de boa ou não qualidade. Mas quando ele está comprando aquele empreendimento, ele não se preocupa em saber que linha, que tipo de vidro, qual a atenuação sonora, quais são os benefícios. Se é um vidro de controle solar, se não é, se é um vidro de segurança, um laminado, se é um temperado, se é um vidro comum. Ele não sabe, ele não busca informações sobre aquelas esquadrias que foram instaladas, que serão instaladas no empreendimento que ele está comprando. Mas ele está preocupado em saber se tem playground, se tem não sei o quê, se tem mercadinho, se vai ter mercadinho lá no térreo, né? Mas ele não está preocupado com como que está sendo concebida aquela esquadria. Por exemplo, é uma persiana integrada, é manual, é automatizada com controle. Ele não sabe dessas informações. Não, até hoje, isso não virou, pelo menos eu não vejo, como um argumento de venda. E até como cuidar, né? Dependendo do tipo de esquadria que você vai comprar no apartamento, no imóvel que você está comprando, vai requerer um cuidado diferente. Vai, com certeza. Uma atenção diferente. Com certeza. Né? Mas a preocupação muitas vezes está na cortina de vidro das sacadas, que é um item complicado. Exatamente. Sério. Essa questão de envidraçamento de sacada, colocado sobre o guarda-corpo, daí temos inúmeros problemas relacionados a isso. Temos normas tanto de envidraçamento de sacada, quanto aí de guarda-corpo, que estabelece aí os requisitos, mas não é falado, porque o envidraçamento de sacada, ele fica a cargo do proprietário ali, do usuário. Né? Não é dado nenhuma orientação para ele. Ele não sabe, por exemplo, que ele não pode instalar, que se o seu guarda-corpo, né, da sua varanda não foi projetado para receber o envidraçamento, ele não pode receber o envidraçamento fixado sobre ele. Que no caso, se a sua varanda não tiver estrutura suficiente para suportar o peso dos vidros, desse não novo pode envidraçamento, nem embaixo. Exatamente. Isso tem que ter acompanhado o gestor com os profissionais técnicos que vão fazer essa ponte junto aos construtores e aos projetistas. Mas muitas vezes ele não recebeu esse manual, né? Essas orientações. Você recebeu, não olhou, né? Quem olha manual, né? Pois é, quem olha manual? Eu olho. Eu sou a nerd, eu gosto. Legal. Eu tenho o hábito, mas isso não é comum. Mas você sabe que esses dias eu fui no Mato Grosso numa obra e era exatamente esse dilema. O construtor estava preocupado porque ele entregou todas as varandas abertas, né? O guarda-corpo, áreas molháveis, como nós falamos na engenharia, áreas molháveis. Então, chove, o piso da área de serviço, da varanda fica aberto, só que os proprietários fecharam as varandas com envidraçamento. E a água começou a entrar pelo guarda-corpo. E o piso, que então agora ele quer que seja uma área seca, não é uma área seca, porque aquele guarda-corpo foi projetado sistemicamente, ele pode entrar água entre os vidros, entre o guarda-corpo e a pedra. Só que agora ele fechou, ele colocou um envidraçamento em cima do guarda-corpo. E pelo guarda-corpo entra um monte de água. De quem que é a responsabilidade? Complicado. É do construtor, que devia
ter adivinhado que o pessoal ia fechar, ou seja, ele deveria ter entregue um guarda-corpo estanque, ou é do proprietário que fez ele mudou o uso daquele local, ele mudou o uso. Sim. E o complicado é que muitas vezes o comprador usuário, quando ele foi comprar o apartamento, às vezes o decorado tinha envidraçamento de sacada, mas a construção não foi concebida para ter envidraçamento. Fato é que as esquadrias, elas fecham os vãos tão necessários nas edificações. E a gente precisa cuidar delas com atenção, porque senão é por ali que vão entrar as intempéries, os ruídos, vento. A esquadria tem que ter estanquidade ao ar, estanquidade ao som. Não só a água, né? Ao som, ao ar. Então ela tem que ter o seu nível. Qual o nível? O nível de desempenho que cada projeto requer, né? Daí entra aquela máxima que para mim nunca foi tão vivenciada. Assim, na minha fase adulta, eu trago um ensinamento da minha avó, né? Ela falava, minha neta, é melhor prevenir do que remediar. Isso ela falava para as brincadeiras, para as amizades, e hoje eu trago isso para minha profissão. É melhor prevenir do que remediar. Fala um pouco para mim. Você sabe que isso daí está totalmente relacionado àquele gráfico da Lei de Sitter. A Lei de Sitter foi outra coisa que eu aprendi com você também em uma das suas aulas. Aquele gráfico que também está relacionando a aumento em razão geométrica de 5. Sim. Conta pra gente. Nós chamamos também de a Lei dos 5, né? A lei de Sitter. Imagina um dia... Quem foi Sitter? A Lei de Aldrin. Nossa. Foi um engenheiro. Um matemático, não foi? Matemático. Foi um profissional incrível que estudou... A Lei da Aldrin. Foi boa. Quem sabe um dia. Então, talvez já tenha na sua casa algumas leis da Aldrin. Ah, sim, em casa aí precisa avaliar aí, né, os filhos, enfim. Em casa tem algumas. Algumas leis da Aldrin, enfim, divulga pra gente, quem sabe vir no gráfico, né, comentado em podcast e tudo mais. Mas o Sitter, o grande Sitter, estudou principalmente relacionado às estruturas de concreto armado, a evolução da carbonatação, mas enfim. Mas ele é muito real e cada vez mais todos têm comprovado essa atuação, essa verdade. A veracidade. A tomada de decisão para evitar um problema patológico, um problema construtivo, quanto antes, quanto mais a gente prevenir, mais barato vai ficar a solução daquele problema. Então, por exemplo, se eu identificar uma anomalia na fase de projeto, ele vai me custar 5 vezes menos do que ele me custaria na fase de execução. Exatamente. E 5 vezes menos do que... Você tá craque, hein? Não, eu aprendi com você. Continua, vai. 5 vezes menos... Então, a gente tá... Quais são as fases? Projeto. Execução... Manutenção preventiva e manutenção corretiva. Vamos simplificar nesses. Sim. Então, lá. Estamos aqui projetando. De repente, identificamos uma falha no meio do projeto. Nós vamos ter que gastar para poder corrigir. Refazer projeto... Eu já tive que recontratar projetista. É custo de tempo, tudo mais. Vamos supor que vai gastar qualquer coisa. Passou. Não vimos. Fechei os olhos para esse problema, falei, não, depois eu resolvo. Foi lá para a obra. O engenheiro de obra, o arquiteto de obra, olhou aquilo e falou, isso aqui tá estranho. Não dá para passar. Não dá para passar. Vamos resolver? Vamos corrigir? Já não vai gastar mais Ele vai custar 5 vezes o que teria custado na fase de projeto. Vai gastar 5. E se durante a execução, eu também fechei os olhos, eu não tenho tempo para corrigir esse BO, depois eu vejo que eu resolvo. Eu deixo para corrigir esse problema na fase de manutenção, ou seja... Preventiva. De operação. A edificação já está operando, os apartamentos foram fazendo inspeção periódica, normal. Eu deixei para corrigir lá, então... Identificou lá, opa, calma aí, construíram errado, projetário errado aqui, tá estranho, vamos corrigir isso? Vamos, porque ainda não apareceu, ainda não se tornou um grande problema, mas já foi... Ou seja, vai me custar 25 vezes mais do que se eu tivesse corrigido aquele mesmo problema na fase de projeto. Só que aí, nós estamos falando aqui do ambiente construtivo. Certo. Eu gosto muito da parte 3 para a parte 4 do gráfico. Daí ferrou. Por quê? Quem está hoje gerenciando, cuidando de uma edificação, síndico, gestor, ele não teve ação sobre o projeto. Ele não teve ação sobre a execução. Ele recebeu, não tinha nenhum sintoma, nenhum sinal. Porém, ele era adequado ali,
cuidava certo do condomínio, aquela tríade, né? Cuidava da parte administrativa e financeira, cuidava da parte jurídica, cuidava da parte técnica. O inspetor predial identificou e alertou o síndico, ele tomou a decisão de fazer a manutenção preventiva. Está cuidando das esquadrias adequadamente, conforme o manual e tudo mais. Vai gastar 25. Ok. Mas se ele não resolver aqui e deixar para manutenção corretiva, ou seja, agora o problema apareceu. Agora começou a infiltrar água. Agora começou a ter corrosão, ter infiltração. Aí vai 5 vezes mais. Vai para quanto? 125. Ou seja, essas 5 vezes mais passa já a ser uma responsabilidade do usuário. Do usuário. De quem Ou seja, ali... uma negligência lá de trás vai me custar 125 vezes mais e ela passa a ser problema meu. Essa é a lei de Sitter. Também. Essa é a lei de Sitter. E a gente atua muito a patologia para evitar os problemas e, se eles acontecerem, tentar que não se transformem em manutenção corretiva. Por isso, vamos voltar, a manutenção começa com a inspeção. Por isso que não é para deixar os problemas aparecerem para aí corrigir. Só você pensar, eu poderia ter gastado 5 vezes menos se eu tivesse tomado uma ação antes que esse problema explodisse na minha cara. É isso, a gente pode trazer para a vida real também, né? Tudo Pra aquilo que a tudo. gente joga para debaixo do tapete, que a gente não quer resolver agora, A quando conta a gente chega. resolve, decide querer resolver, o negócio já tá enroscado, já complicou. Só que tem um detalhe. Quando você é um síndico, um gestor, você representa outros. Às vezes a gente faz na nossa vida e você é responsável por que você faz. Mas, de repente, você é responsável por centenas, por dezenas de outros proprietários. Por isso que essa ponderação tem cada vez mais tomado consciência dos síndicos. Ou seja, é uma responsabilidade solidária, né? Você tá representando muitos ali. Então, por isso que estamos aqui. Vai dar tudo certo. Até nós temos uma imagem, a gente poderia, não sei se consegue colocar aqui, eu trouxe até aqui para você, até um dos nossos alunos da pós, que trouxeram a ela, acho que você deve conhecer, é aquela vai dar tudo certo Vai mesmo. dar tudo certo. Aquela que é um prédio. É um prédio caindo. E tá tombando ali, e tem umas Isso. escoras. Essa daqui, ó. Eu normalmente O que você acha dessa imagem? Uso todos os dias isso como aquelas figurinhas do WhatsApp, né? Ela é uma figurinha sua? É uma figurinha minha do manda WhatsApp. pra mim, também Vou mandar. quero. Vai dar Porque tudo certo. ela representa bem o nosso dia a dia. Ela representa, imagina, uma edificação neste nível, neste grau, já de problemas, né? Vamos escorar, né? Vamos colocar ali uma... E a ideia é o seguinte, não vai cair, agora não cai, né? Agora Então, não. Vai dar tudo certo. Mas às vezes é essa fé que nós precisamos que o ter. pensamento positivo, ele faz diferença, né? Faz. Se tem que enfrentar o problema, que a gente tenta enfrentar então com um pouquinho de humor. Mas óbvio, o vai dar tudo certo é evitar ao máximo, não ter nem a possibilidade de chegar num nível desse para qualquer coisa. Né? Felipe, conta pra gente essa questão da responsabilidade do síndico perante aí as manutenções. A gente sabe que o síndico ele responde civil e criminalmente sobre a má gestão, sobre negligências e tudo mais. Você sabe que habitualmente eu tenho prestado bastante serviço para os condomínios e como eu falei, quando eu tô na obra não é coisa boa. É porque tá com algum problema ou ocorreu algum incidente e tudo mais. Eu tenho participado, esse ano, principalmente agora de 23, de muitas obras onde vidros caíram da fachada. E algumas delas, o síndico viu o ocorrido, né, o vidro caiu e tal, chamou alguma empresa para manutenção, não diagnosticou, sabe, não aprofundou nas análises, não entendeu de fato o que ocorreu, ele fez um reparo pontual, liberou as áreas que tinham sido isoladas na ocasião do incidente e foi. Eu tentei, né, argumentar, mas fui voto vencido, o pessoal não me deu atenção, indiquei uma inspeção, uma perícia, né, para que a gente, ou a Aluparts ou qualquer outra empresa pudesse fazer o diagnóstico, né, para que ele pudesse ter segurança, afinal, o vidro caiu próximo a um playground. Imagina o perigo. Como
que tem sido aí a sua experiência, sabe? Qual é a sua opinião com relação à atuação nesses casos? O síndico, ele é eleito para ser o responsável daquela edificação. Então tem ali condomínio, é uma porção de domínios juntos. Condomínio é uma empresa, na verdade, né? Vários donos que elegem um representante mesmo, um responsável civil e criminal. Ele tem as suas atribuições muito claras, por lei. E essa da manutenção é claríssima dentre as responsabilidades deste síndico. O que acontece é que muitos síndicos, sabe como eles foram eleitos? Alguém perguntou, quem quer ser síndico dá um passo para frente. Todo mundo deu um passo para trás. E o que ficou... acabou recebendo. E não sabe, às vezes, o tamanho da responsabilidade. É sim uma grande responsabilidade. Por isso, cada vez mais... a Abrasconde tem um curso para síndicos. Eu sou professor da área de inspeções e manutenções. Então tem cursos específicos para os síndicos? Existe cursos. Fala um pouco pra gente. Então, a Abrasconde é Abrasconde é o quê? A Associação Brasileira de Síndicos e Condomínios tem um curso muito bom que prepara o síndico em todas as áreas. Administrativa, jurídica, financeira e técnica. Que legal. Então, eu e a Alice Feitor, nós somos professores dessas disciplinas, são 4 aulas para ensinarmos a área da perícia, da inspeção, da manutenção, da assessoria técnica, para alertar os síndicos. Levamos para eles, então, essa responsabilização. É prerrogativa do síndico tomar atitudes emergenciais. Muitas vezes, uma inspeção é uma atitude emergencial. Ele precisa ali, respaldado, fazer e depois ele apresenta as contas. Porque se acontecer algo, ele vai ser analisado como responsável por negligência, imprudência ou imperícia. Então ele pode ser, sim, muito responsabilizado por não ter tomado as ações. Muitos síndicos hoje, profissionais, fazem as inspeções, entendem os problemas, levam para o condomínio. O condomínio fala, negado, não vamos fazer a manutenção deste sistema. Mas ele foi atrás. Tem síndico que fala, então tá bom, obrigado. Estou aqui entregando minha carta de demissão. Exato. Mas pelo menos ele foi atrás, ele apresentou, né? Ele tomou providências. Não foram aceitas, mas ele se calçou, se documentou. Exatamente. E é muito assim, muitos nem ficam. Nem ficam. Porque se acontecer algo, ele ainda está ali como representante legal. Tá? É muito complicado eu falar disso, porque nós estamos entrando até uma parte um pouco mais jurídica e tudo mais. Falo aqui dentro da minha limitação de expertise, mas a gente tem visto, dado essa necessidade, os síndicos melhorarem cada vez mais a sua eficiência. Mas eu não gosto muito de trazer disso. Eu gosto que os síndicos tomem as decisões não por medo, não por receio, até porque a inspeção predial e muitas leis no Brasil, esse podcast aqui é nacional, muitas cidades é lei a inspeção predial. Em São Paulo é? Não é. Em São Paulo não é? Não é. Só que sabe qual que é o problema? Aonde tem lei, em muitos casos, tem uma pseudo-inspeção. Que não resolve. Porque os condomínios começam a fazer para cumprir obrigatoriedades. E isso não é legal. É lei que você precisa fazer um check-up anual da sua saúde? Não. Não. Eu faço se eu quero. Imagina, você falou, ô médico, precisa fazer um check-up? Tem como você mandar um hemograma aí que tá tudo bom? Mas eu faço porque eu entendo que é importante. Exato. Conforto, segurança e valorização patrimonial. Aí muda totalmente a visão, qualidade, a forma. E por isso eu quero trazer para você, eu quero te fazer uma pergunta, Aldra. Porque assim, nós nos conhecemos no ambiente, eu sempre trago para os meus alunos, amigos e as pessoas que estão comigo, é a maior especialista em esquadrias e vidros do Brasil. Obrigada. Ponto. Tá? Pode ter alguém tão bom quanto. Mas você tem um quê especial, que é a nossa história, então é a maior especialista em esquadrias e vidros de todo o Brasil. Amigo é para isso, E não é só amigo. Todas as grandes obras que eu pude ter oportunidade, grandes clientes, grandes soluções, a Alupart estava presente. Não tem como que esse podcast dure 3 horas, mas não tem como não vir aqui e não falar do grande Nelson Firmino. Não tem como. Não tem como. Nosso professor. Eterno professor. Eterno professor. O quanto eu aprendi, eu conheci
seu pai, a Alupartes, pelo seu pai, aprendi com ele, sem te conhecer em uma reunião. Só uma vez você estava fazendo uma reunião e eu era o estagiário, eu fiquei atrás da porta, você nem me viu, você estava lá brilhando na reunião e tudo mais. Porém, aprendi muito. E sempre grandes soluções, grandes fachadas, grandes retrofits. Nelson Firmino sempre ouviu o Papa do Alumínio no Brasil. Você sabe que a gente tem até um prêmio que recebeu o nome dele? Prêmio Nelson Firmino. Foi uma iniciativa da revista Contramarco, né, do Grupo Contramarco da AFEAL, e ela premia a cada 2 anos as principais obras, os principais projetos que envolvem esquadrias de alumínio, PVC e vidro. Então, os fabricantes de esquadria, eles se inscrevem e eles colocam qual que foi o diferencial. Incrível. Pode ter sido uma logística, né? Uma técnica, alguma coisa inovadora que diferencia. Por que aquele projeto merece aquele prêmio? Né? O que foi de diferente? O que a pessoa criou? Qual foi a inovação aplicada? E é como se fosse o Oscar das esquadrias de alumínio. E muito nos honra receber o nome do meu pai, do Nelson Firmino, porque sabemos aí o quanto ele se dedicou, o quanto ele se doou, o quanto ele criou para o nosso mercado, né? Produtos, conceitos, ideias que todo mundo utiliza no dia a dia. E esse caminho, a Alupartes cresceu e tem o seu nome e a referência nos grandes projetos e obras de fachadas, de esquadrias e vidros, pele de vidro, aqueles prédios corporativos que nós, né, vemos, nos encantamos nas grandes metrópoles do Brasil inteiro. O atendimento da Alupartes é nacional. Nacional, ótimo. E cada vez mais você tem, e olha, parabéns. E vocês síndicos, gestores condominiais, administradores, aproveitem. Porque vocês vão ter a oportunidade cada vez mais, porque nos últimos anos vocês têm crescido a atuação deste segmento, com a expertise de vocês, com a história de vocês, para os condomínios. Para os condomínios. Residenciais, comerciais, muitos dos residenciais, os condomínios padrão, com as esquadrias padrão, forma padrão. Convencionais. E é isso mesmo, vocês estão cada vez mais, me conta como é que foi essa migração, essa ampliação dos grandes projetos nacionais e usar essa expertise para que os nossos condomínios tenham aí a oportunidade e o privilégio de ter as suas esquadrias cuidadas pela Alupartes. Então, quando meu pai criou a Alupartes há 33 anos atrás, nós éramos um escritório de consultoria e também de manutenção. Então, eu até já contei essa história para você. Ele, uma vez na Paulista, na cobertura, falou, olha, todos esses prédios vão envelhecer. Precisam de empresas especializadas, né, experientes na correção. Então, nós, como éramos um escritório de consultoria, né, projetávamos fachadas do zero, sistemas novos, a gente pegou todo esse nosso conceito de criar uma fachada e aplicamos para consertar, para corrigir fachadas com problema, ou fachadas até mesmo que não tem problema, mas que precisam dessa manutenção preventiva e periódica. Foi então que desde também 1990, a Alupartes faz manutenção. E ocorre que nos últimos 15 anos, a gente foi cada vez mais ampliando o nosso leque de obras. A gente passa por grandes fachadas em pele de vidro, né? Fachadas cortinas, prédios certificados, AAA, que precisam, assim, muitos deles com muitos problemas gravíssimos aí de funcionamento, de desempenho, de estanqueidade, onde a Alupartes passa fazendo as correções, né, eliminando todas as falhas, mas também a gente tem um foco bem especializado nos condomínios, sejam residenciais, comerciais, de uso mistos, nessa interação bem próxima aí aos síndicos, aos gestores prediais, prestando essa correção, né, auxiliando eles nessa gestão das manutenções. Então, não são só aqueles grandes prédios, os prédios residenciais, os pequenos prédios a gente também atua. A Alupartes, ela não atua direto com condômino. Então, isso foi uma segmentação, assim, a gente entende que se uma esquadria apresenta problema, ou se algumas esquadrias de um apartamento apresentam problemas, o prédio todo também está naquela mesma situação, porque a gente está falando de um sistema. Então, geralmente o nosso contato é com o síndico, é com a administradora, né, para
a gente fazer o trabalho em toda a edificação. Sensacional. E eu posso te falar que tem, assim, surtido bastante efeito. Nossos clientes, eles sempre voltam. O problema é que eles voltam só depois de muito tempo, né? Então, a gente faz uma manutenção e o cliente nos procura novamente depois de uns 10 anos para fazer de novo, passar de novo por aquele processo. Mas, então, a gente tem clientes na Aluparts que estão conosco desde de 1990 e, periodicamente, cada hora a gente está num prédio. Uma linda história que agora tem um podcast. Agora, pois é. E eu tive o privilégio de tê-lo conosco, de aprender muito agora nessa tarde. Tenho muito a te agradecer. Esse, como eu falei, é o primeiro podcast da Aluparts e não tinha como eu não trazer esse meu super amigo, Felipe Lima, uma pessoa que muito admiro, que muito me espelho e a gente tá junto sempre, meu amigo. Estaremos juntos na FESQUA. Pois é! A grande feira de esquadrias. Convidamos a todos vocês para estar. Em sua 15ª edição. E dentro da FESQUA, teremos a FEIPAT, primeira feira de patologia das construções. Tudo isso misturado, com muito networking, com muito conhecimento técnico, com muita leveza. A cada 2 anos, a gente tem a FESQUA, que é é a terceira maior feira aí de esquadria, né? Estamos falando mundial. E traz tudo sobre os maiores players do nosso mercado de esquadrias e vidros. E agora nós vamos ter o privilégio, né? A FESQUA tem o privilégio de receber em sua primeira edição a FEIPAT. Um evento simultâneo lá na Expo São Paulo Imigrantes. Tudo isso e muito mais. Tudo isso e muito mais. Então, 11 a 14 de setembro. As inscrições já estão abertas. A gente tem gratuito. A possibilidade de receber os crachás já agora nos nossos escritórios. Chega lá no dia, sem fila, vai direto fazer a visita. E o Felipe contou hoje para mim que ele está lançando uma visita... como que você usou a palavra? Não, o tour guiado. Um tour guiado pela feira. Olha que coisa. Fica a dica pra FESQUA isso. Muito. Vai ser incrível lá. Nós vamos fazer grandes coisas. Vamos bagunçar na FESQUA também. Nós vamos lá. Vai todo mundo Leva ligado. Esse pessoal da FEIPAT pra FESQUA. Faz esse tour guiado. E, por favor, não deixe de ir pro stand da Aluparts. A Aluparts também, sua primeira vez na história de 33 anos da Aluparts, vamos ter um stand. E nosso objetivo é falar com os síndicos, com as administradoras, com os próprios fabricantes de esquadrias sobre as questões aí da manutenção das fachadas, as obrigatoriedades, as necessidades e tudo o que esse mundo de manutenção envolve. Não é só taca silicone. Não. Tem muita engenharia, muita técnica envolvida e é isso que vamos estar lá para receber nossos amigos, nossos clientes, falar um pouco sobre a patologia. Olha só, vamos que vamos. Porque patologia não é sobre doença, é sobre solução, né? É isso. Obrigada a todos. Tchau! Tchau!